mundo pode ler Bíblia, basta ir à escola e aprender A, B, C e D. Mas nem todo mundo pode ler Bíblia Sagrada, porque nem todos que sabem o abecedário têm o Espírito Santo que revela a profundidade do Espírito pela letra. Portanto, ler Bíblia não é a mesma coisa que encontrar o sagrado nas Sagradas Escrituras. Você tem que mergulhar espiritualmente falando. Quando você é cheio do Espírito, você entende pelo Espírito, você interpreta pelo Espírito. Você não é movido por aquilo que as circunstâncias dizem, você é movido pela voz de Deus. Então não basta ter conhecimento sobre Deus, não basta ler a Bíblia. Você precisa de ter e ser cheio do Deus da Bíblia, do Espírito da Bíblia. Porque todo mundo pode ler Bíblia, basta ir à escola e aprender A, B, C e D. Mas nem todo mundo pode ler Bíblia Sagrada, porque nem todos que sabem o abecedário têm o Espírito Santo que revela a profundidade do Espírito pela letra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Portanto, ler Bíblia não é a mesma coisa que encontrar o sagrado nas Sagradas Escrituras. Para você encontrar o sagrado dentro das Sagradas Escrituras, o teu mergulho tem que ser muito mais do que um mergulho intelectual. Você tem que mergulhar espiritualmente falando. Será que eu posso ouvir um amém? Quando você é cheio do Espírito, você entende pelo Espírito, você interpreta pelo Espírito, você fala pelo Espírito, você anda pelo Espírito. O Espírito tornar-se-á a bússola que conduz todos os teus passos. Do Espírito ele vai se tornar aquele que te vai orientar. Você não é movido por opiniões, você é movido pela voz de Deus. Você não é movido por aquilo que as circunstâncias dizem, você é movido pela voz de Deus. Você não é movido por nada, nem pela tua história que te diz que você supostamente teria que estar a chorar por causa da situação que você está a viver, mas eles te veem a rir no meio das lágrimas, porque quem está a guiar a tua vida é o Espírito Santo, que te diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Somente o Espírito Santo é que consegue fazer entrar no meio da cova dos leões e não temer. Somente o Espírito Santo é que te consegue fazer entrar dentro da fornalha ardente. Somente o Espírito Santo é que te consegue fazer olhar para o rei e dizer: rei, eu não tenho medo de ti. Eu não nasci para poder ajoelhar perante propostas de reis, porque eu sirvo um Deus que está acima da tua autoridade. Antes de você ser o meu chefe, Deus já era. Antes de você estar nesse cargo, Deus já era. Portanto, não se trata do teu cargo, trata-se do meu Deus. Eu não me vou submeter a determinadas propostas por causa do meu Deus. Oh, aleluia! Portanto, ser cheio do Espírito Santo vai transbordar para todo o teu ser. Ser cheio do Espírito Santo vai transbordar para toda a tua essência. É por isso que a Bíblia fala, por exemplo, sobre domínio próprio. Domínio próprio não é só você ter a capacidade de você se controlar, mas é você ser cheio do Espírito. Não se trata de se controlar, porque muitos se controlam, mas sofrem quando se controlam. Mas trata-se de quem te controla para você se controlar. Porque quando o Espírito Santo te controla, você não sai do controle, porque aquele que te controla está no controle da tua vida, mesmo que a tua vida pareça descontrolada. Ou seja, você não fica descontrolado no meio das situações, porque o Espírito Santo te dá paz que não te deixa descontrolado. O Espírito Santo te dá alegria quando todo mundo está a chorar. O Espírito Santo consegue colocar uma paz no teu interior quando você deveria estar a lamentar. Por quê? Porque quem te controla não se descontrola. Por isso você que é controlado por ele também não se descontrola. Não se descontrola. Será que eu posso ouvir um amém? Então Pedro não ficou descontrolado diante dos fariseus. E os fariseus ficaram pasmos. Como é que um Pedro desse consegue falar dessa maneira, com tanta ousadia? De onde é que lhe vem essa sabedoria? De onde é que lhe vem essa graça? De onde é que lhe vem essa capacidade? Eles todos ficaram maravilhados, perguntando-se como é que é possível que da boca do improvável saiam palavras de um Deus que eu conheço na letra. Será que eu posso ouvir um amém?
Deus me mandou te dizer que Ele vai fazer a mesma coisa contigo nessa noite. Deus vai te encher do Espírito Santo e o Espírito Santo vai te dar gozo, vai te dar paz, vai te dar amor, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio e temperança. Foi exatamente isso que Deus fez com Pedro e será isso que Ele vai fazer contigo nessa noite. Se você crê nisso, levanta a mão e dá glória. Ou dá um quatro no teu irmão, diga: a sabedoria de Deus em você vai fechar a boca dos teus inimigos. Tem inimigos que se levantam na sua vida não porque você é uma má pessoa, mas por conta dos teus resultados. Tem pessoas que vão querer te parar, vão querer te travar, não porque você lhe fez algum mal, não, mas por causa dos teus resultados. Eles estavam preocupados com o resultado de Pedro, estavam preocupados com os resultados que eles estavam a mostrar. Imagina o que é um Pedro. Ele andava e no meio das pessoas a sombra de Pedro curava. Ou seja, uma coisa totalmente sobrenatural estava a acontecer num homem totalmente improvável. E eles começaram a ficar preocupados. Como é que Pedro, um homem desses, está a fazer coisas improváveis? Meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai usar a tua situação improvável e vai te levantar como improvável para fazer algo improvável. Deus me mandou te dizer: escuta por favor, que Ele vai te usar, ainda que dizem que você é louca, que você não tem capacidade, que você não sabe nada. Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Eles estavam a se levantar contra Pedro porque não sabiam que Pedro, apesar de não ter conhecimento, ele tinha o Deus que conhece todas as coisas antes da existência. Dentro de Pedro existia um Deus onisciente que conhece todas as coisas antes de qualquer pessoa conhecer todas as coisas. E esse Deus vai entrar dentro de ti e vai ser a tua boca também no momento mais crítico da tua vida. Foi por isso que Jesus disse para Pedro e para os seus discípulos: não temam quando os seus inimigos se levantarem para vos perseguir, porque naquele mesmo instante eu vou vos dar boca para vocês falarem. Você vai ser a minha boca para você falar através de mim. Eu vou colocar palavras através da tua boca. Seja cheio do Espírito Santo e receba a boca de Deus. Ei! Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se Deus usa as coisas loucas, dizer que Deus usa as coisas que intelectualmente falando não é perceptível para um homem. Quer dizer que Deus faz coisas além da perspectiva, da intelectualidade, da racionalidade humana, em que a racionalidade humana, a intelectualidade humana não consegue entender. Escuta, o que Deus vai fazer através de você vai ser algo que vai escandalizar os teus inimigos. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, quando você está na dependência de Deus, quando você se entrega, quando você faz que nem Pedro, que fica no lugar de Jerusalém sendo cheio do Espírito Santo, quando você fica lá se enchendo da presença, Deus vai te tirar do lugar da preparação para o lugar da manifestação, para fazer algo grande através de você. Se você crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Porque dependência gera humildade, humildade gera graça, graça gera milagre. Tem pessoas que vão ver o milagre na sua vida, mas não sabem que o milagre que está acontecendo no teu trabalho, o milagre que está acontecendo na tua casa, o milagre que está acontecendo na tua família, eles não sabem que tem uma fonte, e esta fonte está na dependência. A dependência que você tem em Deus, independentemente do facto de você estar num ambiente controlado por uma desgraça, vai trazer humildade que vai abrir porta para a graça, e aonde abunda a desgraça, superabundará a graça, e a graça de Deus vai trazer milagre no lugar da tua situação. O que Deus vai fazer na vida de pessoas dependentes aqui nesse lugar, vão pensar que é padrinho na cozinha, mas não sabem que o teu Deus é o dono do padrinho da cozinha. Eles vão pensar que tem a ver com tráfico de influências, mas eles não sabem que o Deus que está com o controle da tua vida é quem está a influenciar cada passo, cada direção, cada situação da tua vida. É por isso que a palavra nos diz que todas as coisas
cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, abra a tua boca e dê a glória a Deus e aleluia por 30 segundos verboreando. Come on, diga glória a Deus, diga aleluia, abra a boca e reage, mas não fica calado perante esta palavra da parte de Deus que está a mudar o destino da tua vida, independentemente dele parecer improvável. Diga glória a Deus. Veja, Jesus disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento que acontece dentro de uma linha ascendente intelectual. Porque Deus habita fora da intelectualidade humana. Por isso é que nós lemos há pouco tempo que a sabedoria de Deus parece loucura para as pessoas. Quer dizer que você não consegue entender Deus dentro da tua intelectualidade. A tua intelectualidade é importante, e eu não estou a desmerecer a intelectualidade, até porque eu gosto muito destas coisas, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de mergulhar, gosto de aprender, gosto de desenvolver a neuroplastia, isto é, a intelectualidade, está tudo bem, mas por favor entenda, a intelectualidade não te vai dar abertura para você ver além da informação. Se você quer encontrar Deus além da informação, você precisa de mergulhar pelo Espírito Santo na informação. Aleluia. Por isso é que Jesus estava a dizer isso para a mulher samaritana, que ela estava preocupada com o tipo de local onde estavam a adorar. Jesus estava a dizer: calma, você está pensando, está preocupada, está confusa com o tipo de local onde você deve adorar. Isto não tem nada a ver com coisa física. O tipo de relacionamento que você deve ter com Deus não é um relacionamento intelectual, não é um relacionamento que é entendido dentro da intelectualidade humana, mas é um entendimento que é entendido fora da intelectualidade humana, é no Espírito. Por isso é que Deus procura por verdadeiros adoradores, que são aqueles que lhe adoram em Espírito e em verdade. Como é que você consegue compreender um Deus que é omnisciente, com a tua mente que é limitada? Como é que a nossa mente ser humana vai conseguir compreender a mente de um ser divino? Então Deus não pode ser compreendido pela nossa mente humana. Para nós compreendermos Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós precisamos de ter a mente de Cristo. Oh, quantos têm a mente de Cristo, digam glória a Deus e aleluia. Portanto, quando você é cheio do Espírito Santo, ele vai mudar o teu interior. Ora, Paulo, ele estava a perseguir pessoas improváveis. Mas ele se encontrou com um Deus do improvável que levou o seu caminho para um caminho de improbabilidade. Paulo passou a vida toda dele a estudar para ser alguém na sociedade, conforme se fala, né? Estuda para ser alguém da sociedade. Portanto, ele passou a vida toda dele para ser um exemplo na sociedade. Então, Saulo, ele era alguém importante, iminente dentro da sociedade. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa respeitada. Mas ele deixou o respeito, ele deixou todos os cargos, ele deixou todas as posições, ele deixou aquilo que aparentemente é importante aos olhos humanos, para ele combater um combate perfeito, para ele combater um bom combate. Tem vezes que você vai lutar lutas que aparentemente são boas, mas são lutas que estão a fazer você perder o teu tempo. Há certas lutas que você entra que não é uma luta que não tem nada a ver com teu propósito de vida. Veja, Paulo disse assim: combati o bom combate. Quer dizer que muitos de nós não estamos a combater o bom combate. Todos nós vamos ser combatidos em algum momento na nossa vida. Jesus não prometeu um evangelho sem lutas. Jesus não prometeu um evangelho fácil. Jesus não veio entregar uma vida fácil. Ele veio entregar impossibilidade dentro da impossibilidade. Veio entregar possibilidade dentro da impossibilidade.
Ele veio entregar a possibilidade de você poder ir até o reino dos céus. Embora sendo pecador, todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Ele se fez pequeno para os pequenos se fazerem grande. Ele se fez nada para aqueles que são desprezíveis serem alguma coisa. Ele se fez fraco para os fracos serem fortes. Ele se fez pobre para os pobres serem ricos. Nunca mais aceita alguém te definir segundo os critérios humanos, porque Deus na sua palavra é que te define quem você é. Será que eu posso ouvir um amém? Por favor, compreenda isso. Deus não precisa da tua capacidade para Ele manifestar a sua capacidade. No culto passado nós estávamos a falar sobre Elias, no confronto que ele teve com os 450 profetas de Baal. Elias estava a lutar contra um momento de grande apostasia dentro do ambiente, em que o Baalis estava a tomar conta do ambiente onde ele estava. Israel, que naquele momento estava dividido por Israel do Sul e Israel do Norte, o Reino do Norte. Portanto, o Reino do Norte estava a ser liderado pelo rei Acabe, que acabou por ser confrontado por alguém que não se via dentro de um ambiente como aquele. Por favor, entenda, tem coisas na tua vida que só vão mudar quando você se levantar para orar.